O Latuf? Não, não é o Márcio, não é o Márcio. E também não sou eu, porque eu fui um nadador. Ainda bem que é homem. É homem. Tô Ninguém olhando adivinhou? aqui. Tô olhando aqui para ver se surge alguém. No... Aliás, e nem o nosso homenageado, ele tá parado lá, ó. Ele tá paradão. Eu acho que é uma foto, viu? Ah, ele se mexeu agora. Não sabe quem é? É o professor Maurício, lá do Inter. Aê, sim. Vai ter que... Pode rasgar a pergunta em cima dele. Pode perguntar do que é esse sofá, por que ele dorme no meio dos treinos. Pode perguntar tudo para ele, tá bom? Pô, que sacanagem, me pegou de surpresa, velho. Ah, problema é teu. Você não sabe o que eu fiz aqui. Perguntamos por Mr. Regis Google alguma coisa, porque só a cabeça dele para lembrar mesmo. Daiana foi mais fácil, já tinha informatização. Ficou mais fácil puxar. Tá de sacanagem. Iana, fala um pouquinho da tua vida como... Iana, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na verdade, essa ideia não foi só minha, não. O teu marido está por perto, Jéssica? Tá, mas pode falar, ele está com fome. Então tá bom. Parece que a gente dormiu junto, porque essa ideia de fazer dos santos que fazem, santos de casa fazem milagres, sim, os santos de casa fazem milagres, sim. Tá? Então a gente chamou um monte de gente durante 7 semanas, chamou um monte de gente de fora. E os nossos? E os nossos? São bons pra caramba aqui. Todos. É que eu só posso fazer de 2 em 2. Mas se preparem que eu vou, quando der na telha, eu pesco um aí, ó. Vem aqui falar de você. Tá, Iana, fala um pouquinho de você. Depois o Maurício vai falar um pouquinho dele. E vocês já podem começar a botar aí no chat. Eu quero perguntar. Hoje eu só vou limitar para 350 perguntas, tá? Ô, louco. Eu comecei a nadar no Rio, porque eu sou carioca. Né? Eu comecei a nadar aos 13 anos de idade. Mas o meu primeiro engajamento assim, no esporte foi na natação. Só que eu só competia competições escolares. Tá? Porque eu ganhei bolsa de um colégio. E esse colégio ele era muito tradicional em vários esportes, mas só em competições escolares. E lá no Rio tem uma competição que é muito importante, sai no jornal, a Globo filma, faz entrevista, faz uma divulgação muito grande, que é o intercolegial. Tá? Então, eu tive destaque e tudo, né, nessas competições. Mas logo chega um determinado tempo, né, que começa a aparecer várias outras propostas para você sair e poder alavancar a vida esportiva, aparecer mais no âmbito estadual, brasileiro, de categoria. E foi o que aconteceu comigo. Eu recusei uma vez. Tá? Eu recusei, eu fiquei ainda mais um ano competindo só competição escolar. E aos 15 anos eu decidi que eu queria levar um pouco mais a sério a natação. E eu fazia 2 esportes em conjunto. Eu nadava e fazia atletismo. Eu corria a prova de 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, tá? No atletismo. E aí, desde que eu decidi a treinar um pouco mais, a me dedicar mais para participar de estadual, né, o Cariocão no Rio, e foi aí que eu aprendi, cada vez mais eu me apaixonava pela natação. Eu sou uma pessoa muito competitiva, entendeu? No começo, assim, eu tive muito problema em saber lidar com a competição,
e o quão eu tinha que ainda amadurecer em questão de idade, em questão de cabeça, de entender que não é sempre que eu ia ganhar, que não é sempre que eu ia melhorar meu tempo. Então, meu primeiro brasileiro de categoria foi Juvenil 1, lá em Brasília. E, tipo assim, eu vou dar... eu lembrei disso... Depois que eu conversei na live com o Márcio, eu acabei lembrando de algumas coisas que eu poderia até ter falado lá e não me lembrei, quer dizer. Quando esse brasileiro que eu fui, eu fiz na piscina longa, né, de 50 metros, 2,26 de 200 borboleta. A ganhadora desse brasileiro fez 2,13. É muito distante daquilo de como eu esperava que ia acontecer. Como eu falei, eu era muito competitiva, então eu ia para o brasileiro achando que eu ia conquistar uma medalha, né? E aquilo me deixou muito triste, porque eu estava muito distante, e aí eu tive muita conversa com o meu técnico daquela época, o Fabinho, que teve paciência e me explicou que eu estava começando, que eu tinha muito caminho ainda para percorrer, e que as meninas que estavam ali no pódio já estavam nesse caminho há muito tempo. Então, tudo para mim era muito novo. E aí eu não desisti, né? Eu fiquei meio chateada, assim, mas depois eu deixei de lado e vamos embora. Logo em seguida, começa a repetir, né? Saudade é grande. O amadurecimento da idade nessa época. Quem conhece a gente sabe do jeito que a gente é meio elétrico. Anos, né? E a falta tá grande de ver todo mundo. E aí você vai entendendo. A gente tá correndo atrás do transporte, de um lanche, vivendo um alojamento, viajando tem que ser feito no com treino, ele. E a gente tentar em lives, eu comecei como em cursos que eu pagava, mesmo que às vezes não era relacionado à coisa, mas eu via que eu ia falar alguma coisa que a gente poderia trazer de informação do pós-pandemia, do que era, o que não era, de N modalidades, seja nacional ou fora, entre tudo. E um dos itens que eu coloquei no protocolo, e aí eu peço aí também, nesse caso, como a Lília tocou, para vocês atletas, isso faz parte para nós, é neste momento, gente, a parte emocional e a parte mental. Depois de 2 anos, porque eu sei que a cada vez que a gente, às vezes, toca, vê um decreto novo, um anúncio novo, causa uma expectativa, com isso eu causo, eu fico numa ansiedade, isso seja a situação interna, uma adequação. Naquela época eu não nadava só borboleta, eu nadava manter essa chama acesa para 200 metros, eu nadava outra pergunta 200 livre, 400 a gente sabe livre, que a piscina 800 municipal livre, ela tem eu nadava diversas provas e super escola, então só certo? prova fácil, né? Sabe só muito prova bem fácil, que o âmbito né? Coisa da de escola, quem é meio fundo para crianças fundo, né? E pais Bem é isso. muito mais Porque as provas de velocidade, meu querido, quando eu achava que eu ia fazer força, já tinha acabado a prova. E dá pra gente conseguir então, não dava gerir, certo só comigo. entra os pais. E aí eu comecei a ter resultado, foi não quando teve um brasileiro de final de ano. Ou qualquer outra, eu era júnior 1, ela também está nessa fase do individual. Só para você ter uma ideia, no ginásio, cada um tem a sua própria bola, não pode nem tocar para o outro, não pode emprestar a bola para o outro. Eu comecei, na verdade, a aparecer para outros individual. clubes sem Eles estão ser fazendo para que os clubes comecem a fazer a sua manutenção interna, você fazer, de repente, uma caminhada. Eu fui um coringa, eu fiquei em terceiro lugar, 200 livre, e ninguém sabia quem eu era. Quando é que vai voltar? Nessa competição, porque não era não uma prova previsão. que eu nadava sempre, né? Eu estava já começando a definir as minhas provas, que era o nado borboleta, mas o 200 livre era sempre a prova do punição time, de perder uma bolsa ou algo parecido. Que entra como isso pontuação a mais que você pode dar para o seu time. Gerir, só entra e aí os eu pais, apareci no caso, nesse pódio, e aí me abriu muitas portas, e recebi o convite da Unisanta para
vir Super Escola nadar, não retornar e né, a por aqui. competição Eu recebi também retornar. do Pinheiro, Não existe. que foi a Só época se isso for que alguma o coisa em Marco termos de Briga legislação. estava Tá? saindo do Inclusive, Lilian, Botafogo e indo para o Pinheiros. eu até E aí ele conversei com... levou uma Realmente, garotada só para que complementar, competia, a gente que eu já sabe que o conhecia, né? controlável de uma Competia lá equipe no Rio. menor é muito Ele mais me chamou, fácil do mas que eu já tinha uma conversado com a 900 minha mãe crianças que e eu os pais, queria né? Você conciliar o tem um grupo de esporte competência, vocês com a podem educação, entrar. né? Com o Seus ensino. pais não entram, Igual só o que eu entram tinha no os Rio, eu queria atletas fazer isso e a Unisanta cumprindo foi todas as medidas primordial de nesse ponto segurança. para Álcool em mim. gel na entrada, E aí de veio os 2 em 2, desafios, divide né? na De raia, 18 tudo aquilo que os anos, protocolos eu não dormia nem na casa da minha muito avó, mais fácil sozinha, implantar né? esse Então, protocolo para assim, uma eu equipe vim para pequena cá, do que para vim super morar em escola República, 900 vim crianças, morar com né? duas meninas que eu Existe a nunca tinha possibilidade de, quando for visto e liberado, ligado na só vida, voltar à né? competição, Minha por mãe ficou exemplo, ou aqui não? 1 mês e meio Não, comigo, não tem essa assim, de cogitação. primeiro, Por né? quê? Porque eu terminei Depois ela semana foi passada o embora. E protocolo, e o aí, protocolo, ele é o quê? Ele é um como é que eu posso cego, falar? Eu ele só amadureci é demais. realmente referente às Eu necessidades agradeço de muito retorno à pelo atividade. Márcio, pela Então, Rosa, muitas coisas iremos pela acertar paciência que internamente, mas teve independe de comigo no qualquer coisa, começo. os Né? protocolos a nível Eu sou mundial, muito ele já diz fechada, eu que não às sou muito vezes, de dar seja atleta, seja risada, aluno, entendeu? Mas eu sempre nesse gostei primeiro muito de pipe que eu quero treinar, isso, eu quero e às fazer vezes o aquilo, tempo não saía não no é hora treino, eu disso. É ficava hora da gente muito brava, tentar entender a situação. entendeu? Bom, Então, fazer assim, uma nesse coisa primeiro momento também, o Márcio me ajudou diferente, muito. Eu né, conversei para muito eles, com o Márcio tudo. no começo, Qualquer né, pulga do atrás da nosso orelha que trabalho. ficar. E assim foi. Fiquei É isso aí. 4 anos no Santa, nadei pelo Então, Santa, eu dei vou mandar para os ótimos pais, vou falar para os resultados. pais Eu que realmente apareci essas cada vez especulações mais, são só né, no especulações, nada de pódio, concreto. em seleção. Eu Tu já queria viu no seleção YouTube um paulista, treino como é né? conduzido, tudo. Eu acho que E isso aí me foi a formei na parte mais legal faculdade. E eu do nosso decidi que dia a dia eu dentro da chegou uma pandemia, hora que eu entendeu? falei que eu queria mudar, eu De queria manter mudar se manterem ativos, mesmo que de online, e a treino, gente está com de rotina e tudo. Aí eu fui para o Corinthians. Fiquei lá 3 anos. Também tive muito bons resultados com o Vlad, que foi técnico lá, acho que 4 anos, mas eu fiquei só 2 com ele, que depois eu parei de nadar. E também tive muitos bons resultados com ele. Meus melhores resultados com ele é de piscina curta, na curta. Eu tenho também 2,12 de 200 borboletas na piscina curta. Eu tenho 1,005 na piscina curta de 100 borboleta. Eu tenho 27,9 de 50 borboleta na curta e tenho 2,3 de 200 livre na curta também. Né? Esses foram os melhores resultados que eu tive com o Vlad na época do Corinthians. Fiz pós-graduação nessa época. E um fato muito importante que, assim, quando a gente decide parar de nadar, não necessariamente é porque a gente não está dando resultado. É porque aquela rotina talvez não é aquilo que você queira mais para você. E isso eu falo porque eu terminei meu ano no Corinthians em 2014 com melhora de 100% dos meus resultados. Entendeu? Então, eu só não queria mais nadar profissionalmente. Eu queria começar a trabalhar, eu queria ter meu emprego, eu queria ter minha rotina diferente, eu queria já começar a assinar, entendeu? Então, não necessariamente quando você para de nadar é porque você não está dando resultado. No meu caso, eu terminei na minha melhor forma. Eu tinha 24 anos, eu estava na minha melhor forma. Eu só não queria mais seguir esse caminho profissional, entendeu? Então, eu termino assim a minha apresentação, o quanto eu sou grata por todos os técnicos que me acompanharam no meu desenvolvimento. Desde quando eu comecei a nadar no colégio, o Márcio Jacques, né, me pegou, me lapidou, fez tudo bonitinho. Na hora certa, eu pulei para um treinador que já estava dentro da natação mais competitiva, também me ajeitou, fez. Na hora que eu recebi o convite para vir para a Unisanta, ele foi o primeiro a falar para mim: vai ser bom para você, não recusa. É um crescimento, é um desafio,
Aqui a gente tem N tipo de coisas. Lá, essa parte vai ficar um pouco mais confortável para você. Você vai poder se dedicar mais e tal. Então, assim, eu tive excelentes profissionais ao meu redor que fizeram eu crescer muito bem, né? E perdurar no esporte até a decisão que eu tomei de parar de nadar em 2014, tá bom? Beleza, querida. Que explanação boa. Maurício, quero ouvir de Peço. você. O Esta é sua vida. Hoje é você que vai falar, Mauricinho. Pegou de surpresa, hein? Pô, eu fiquei aqui procurando a pessoa aqui, não achei. Aí eu pego Eu isso aí. também. Tá de brincadeira, viu, velho? Bom, a minha vida não é tão extensa e vasta aí como a da Iana, mas eu vou contar um pouquinho. Minha vida atlética, que eu me conheço por gente, ela começou no judô, com 6 anos de idade. E aí eu gostava, eu frequentava o Tumearu, né? Foi meu clube que eu fiz a minha vida atlética de nadador, sempre foi lá, né? Morava em São Vicente, tudo. E eu gostava de ver o pessoal no tatame. Aí meu pai me colocou no judô e eu fiquei por alguns meses. Só que não tinha gente da minha idade, era mais velho, tinha 6, o pessoal era mais 9, 10, e eu só tomava pau. Os caras me pegavam e só me jogavam no tatame. Aí eu me injuriei disso, peguei pro meu pai, falei, pai, não quero mais isso não, só tomo porrada. E aí ele, tá bom, filho, o que que você quer? Aí eu tava assim no deck, ali, não sei para quem conhece o Tunari, eu tava naquela escadinha de frente para a piscina, eu apontei para ele a piscina, ele falou, tu quer natação? Falei, quero. Aí ele me matriculou na natação. Não sabia nada, nada de natação. Eu era prego. Entrava na água e afundava. E aí eu comecei na escolinha. Eu tive uma professora lá que nunca me esqueço, a Marilda. Somos amigos de profissão ainda. E ela era meia carrasquinha. Ela tinha a mania de dar um pisãozinho na mão do aluno se ele pegasse na borda da piscina lá, exatamente para a gente render na água. Mas era tudo, na época lá, a didática dela, e foi graças a isso que eu aprendi a nadar rapidamente. E assim, a minha ascensão na natação foi rápida. E com 9 anos, eu fui, na época, né, era infantil A, B, juvenil A e B. Não tinha essas categorias que tem hoje, né, P1, P2, infantil 1. Eram 3, 4 anos na mesma categoria. Então, a gente, na época, tinha aquela mania de falar, pô, quando chegar no último ano, a gente vai estourar, né? Que a gente falava nessa gíria, porque era mais velho, o pessoal mais novo, então, naquele ano que você era mais velho, a tendência era ganhar as provas. Era infantil. Então, com 9 anos, eu fui para o meu primeiro campeonato paulista, e de lá, então, nadava todos os paulistas de inverno e verão. Aí, quando eu cheguei a infantil, eu estive no pódio, né, segundo e terceiro, não cheguei a ser vice-campeão paulista, não cheguei a ser campeão paulista, porque tinha um amigo de equipe, e hoje ele também é educador físico, que é o Carlos César, que ganhava tudo aí, né, mas a gente era da mesma equipe. E aí, nessa geração, a gente era treinado pelo Enio, né, foi um segundo pai para mim, porque eu vivia mais com ele do que com o meu próprio pai, né? Era dia, a tarde toda, a competição e tudo mais. Então, foi nele que eu me inspirei para a profissão. Fico até um pouco emocionado, porque ele, para mim, tem um significado muito, muito forte na minha vida. E nessa época a gente foi primeiro, segundo e terceiro, que até hoje é um feito assim difícil de fazer. O mesmo clube colocar primeiro, segundo e terceiro no pódio. Isso é feito aí dos ditos clubes grandes hoje, né?
Mas naquela época, um clube simples, que era o Tumiaru, colocou primeiro, segundo e terceiro. Então, o César em primeiro, em segundo, Bruno Oliva, que hoje é advogado, foi terceiro. Nas O provas meu de Regis 400, Google, o meu Regis Google falou que, inclusive, que nesse campeonato aí, o Tumiaru só perdeu para o Pinheiros, né? só perdeu para o Pinheiros. Por equipe, só perdeu para o Pinheiros. E a gente tinha aí, acho que, 5 atletas, se não me falha a memória. Era nós 3, aí a Renata Gales, que era no feminino, e acho que tinha mais um, acho que era o André Fonseca, acho que também nadando também pela gente. Então, exatamente, só perdemos para o Pinheiros por equipe. E aí, teve uma situação muito marcante nessa competição, que o Mário Xavier, o falecido Mário Xavier, ele parou a competição e fez quem conheceu o Mário Xavier sabe que ele era bom nas palavras, né? E aí ele parou a competição no meio lá e falou da história toda do Tumiaru, falou da história dos 3, falou do feito, da importância que foi esse feito, né? Na época, o Tumiaru dominava o fundo e meio fundo, foi na época do circuito meio fundo também. Depois de nós, veio outras gerações também do Tumiaru com a mesma pegada no fundo. Então, foi uma época áurea do Tumiaru nessa parte. Antes de nós, na década de 70 também, 80, teve outros nadadores, mas eu estou lembrando assim da minha. E aí foi indo, passei juvenil, indo para paulista, medalhista e tudo mais, finalista de brasileiro, nadei Finkel, né? 400 medley. Aí eu comecei no fundo também goiano, nadei só aquelas provas gostosas de nadar, né? Fundo, depois 200 borboleta, uma prova que dói muito, eu gostava muito de nadar, mas dói demais, principalmente na longa, né? 400 medley, nunca nadei velocidade, salvo já na universidade, né? E aí depois consegui bolsa de estudo, graças à natação, 100%, na época lá em São Vicente, Notre Dame, hoje ainda é uma escola muito bem conceituada em São Vicente, né? Então, graças à natação, ao esporte, eu consegui bolsa 100%. Meus pais não tinham condições financeiras, é uma família humilde, então não tinha condições de pagar uma escola particular para mim e para minha irmã. Então, graças ao esporte, já nessa época, eu consegui bolsa de 100% em uma das melhores escolas da minha cidade, né, São Vicente. E aí depois eu fui para a universidade, que também consegui bolsa 100%, mas aí eu já tinha parado de nadar, eu tinha ido enveredado para outro esporte, que era o triatlo, onde eu também fui muito, muito feliz nesse esporte. Cheguei a competir pan-americano de longa distância, né, vários triatlons aí em São Paulo, no Rio de Janeiro. Já tive viagem internacional, para a Argentina também. Mas, assim, além das medalhas, que não eram tão importantes, mas foi a conquista de amigos, de estudo, de educação, que me proporcionou o esporte, tanto a natação como o triatlo. Me proporcionaram estudar em escolas particulares e boas, com isenção, né? Como eu falei, não tinha condição a minha família não tinha condição de pagar, né? E aí depois eu enveredei para a minha vida profissional, onde eu fui chamado na época pelo Zebra para ser auxiliar dele no Inter. Desde então eu estou lá no Inter. Mas assim, a parte mais legal, como eu acabei de falar, não foram assim os resultados, né? Tive bons resultados, ótimas marcas, mas foram as pessoas que fizeram parte da minha vida, né? Daí o Regis, que eu trago desde a minha infância aí, amigo, padrinho de um dos meus filhos, né? O Douglas também, não está aqui na reunião, mas trabalha comigo, amigo de longa data, também padrinho do meu outro filho, né? Então, são amizades que o esporte
proporciona, né? Então, não é amigo de escola ou de rua, é amigo do esporte que com certeza você leva para a vida. E outra, é os ensinamentos que o esporte te dá, né? Os ensinamentos que o esporte te dá, que tu carrega para a vida, né? É saber lidar com pressão, é saber ser assíduo, pontual, né? É saber lidar com situações adversas, saber lidar com vitórias, derrotas, né? Então, e tudo isso o esporte ele te dá. Se você conseguir absorver tudo isso que o esporte te dá, com certeza, mas com certeza absoluta, você vai ser uma excelente pessoa com caráter, né? E ser um ótimo profissional na vida, na área que você escolher, né? Isso aí eu tenho absoluta certeza. E uma das maiores gratificações que eu tenho é olhar um pouco para trás, ver ex-atletas meus, né? Escolhendo profissões aí das mais diversas, engenheiro, advogado, médico, tudo mais, e sendo ótimos profissionais e, principalmente, pessoas de caráter, pessoas do bem, que constituem hoje famílias, né? E tem consegue sustentar a família de uma maneira ímpar. Então, é muito gratificante essa parte. Mas a parte da minha história, como eu te falei, não é tão vasta como a da Iana, mas eu passei pelo judô, passei pela natação, passei aí pelo triatlo, pelo biatlo aí na minha vida atlética. Me considero um privilegiado, né, porque quantas crianças, quantos adolescentes queriam estar no meu lugar e não podiam, né? Minha mãe, meu pai, muito incentivadores da minha trajetória, de atleta. Nas viagens aí mais longas eles não podiam ir, mas assim, todas as competições de torneios regionais eles estavam presentes, na capital também, né? E sempre me apoiando. A minha irmã também foi para a natação, hoje não é uma fisioterapeuta, né? Mas a gente sempre envolvido no meio esportivo. Meu pai veio de família também de nadador, né? Meu pai nadou com ele, meu tio, tudo. Então eu vim de uma família que meu tio e meu pai nadavam, né? Então é bem legal essa parte, né? Hoje um dos meus filhos nada também, o outro pratica um esporte que coincidentemente gosta do meu primeiro esporte, o judô, né? Mas o esporte na vida da pessoa eu reputo como importantíssimo. Isso aí o esporte não que não vá ter pode acontecer alguma intercorrência, mas é muito difícil quando a pessoa está totalmente envolvida no esporte acontecer alguma coisa de negativo. É isso. Legal, Maurício, legal mesmo. Eu estou acusando aqui a presença do professor Maurício, Charateu, ele é o coordenador de delegacias da federação, ele está aqui passeando aqui na Baixada aqui com a gente, e ele falou aqui, parabéns, Iane e Maurício, grandes exemplos de dedicação e sucesso no esporte e na vida. Obrigado, Mauricião. Obrigada. E aí, molecada, para vocês perceberem, é o seguinte, que tanto a Iana, quanto o Maurício, quanto os outros técnicos que estão aqui, quando eles estão passando alguma coisa para vocês, eles sabem exatamente o que vocês estão sentindo. Eles já passaram por isso aí. Todas as dores que vocês sentiram, o sofrimento de vocês, sabe? Aquele momento de glória do pódio é curtinho, curtinho, o sofrimento é muito mais longo, né? Principalmente com essas provas de Michael Phelps que os dois nadavam aí. São provas duríssimas, então eles sabem o que vocês estão passando, eles sabem exatamente tudo o que vocês estão sentindo. Não só eles dois, como todos os técnicos aqui, tá? Eu vou lembrar uma coisinha que o Maurício falou agora do Mário Xavier.
a importância de uma locução, de você ouvir alguma coisa bem falada, né? O Márcio estava por aí, eu acho que ele sumiu. Quando o meu filho foi nadar a final do Finkel, aqui no Internacional, ele estava com o terceiro tempo e não ia conseguir. Ele olhava para um lado, só tinha nadador olímpico de um lado, olhava para o outro lado, só tinha nadador olímpico, ele era o único que não era olímpico. De repente, o Mário Xavier pegou o microfone para anunciar os 8 nadadores e falou assim: agora vamos anunciar os 8 melhores nadadores do Brasil nesta prova. Nossa! Encheu ele, deu um gás, ele foi eletrocutado e foi vice-campeão brasileiro nessa prova. Tá? Só para fazer uma coisinha aí. Mauricião, você quer acrescentar alguma coisa, querido? Não. Não falei com você, falei com o Mauricião. Você é Mauricinho. Beleza. Não, cara, só queria agradecer aí o fato de estar ouvindo vocês dois, um pouco dessa história de cada um, né? A gente acaba se reconhecendo nisso também, né? Vendo um pouco da nossa história, que é um pouco parecida, né? E, cara, formidável essa ideia de vocês estarem passando um pouco dessa vivência para a garotada e mostrando para eles que a vida não é fácil para quem quer chegar em algum lugar, né? E eu fico muito, muito feliz de ver todas essas iniciativas. Eu estava aqui desde o comecinho, vendo a preparação física de vocês, tudo, com mais de 110 participantes aí, cara, um negócio fenomenal. Vocês estão de parabéns nessas atividades que vocês estão fazendo aí na 7ª, cara, está sendo um negócio, assim, fantástico. Nenhuma região está conseguindo fazer o que vocês estão fazendo em termos de união. Eu nunca vi tantos clubes de uma só delegacia tão juntos numa ação dessa, tão positiva. Cara, eu estou muito feliz e muito agradecido aí por vocês, pelo Peter, pelo time todo. Parabéns. Obrigadão, queridão. Agora tem uma pergunta aqui. Vixe, me perdi aqui. Vou tentar cavar. Está lá para cima. Ai, meu Deus. Beatriz Tsukamoto. Você quer fazer a pergunta ou você quer que eu faça? Eu posso fazer. Então pergunta, você mesmo. Qual foi o técnico ou técnica mais legal para vocês? Ixi! A Ana se ferrou agora. Desliga um pouquinho aí, Márcio. Olha, eu acho que todos os que eu tiveram uma grande importância no meu desenvolvimento. Né? O meu primeiro técnico, o Márcio, Márcio também, é Márcio Jacques, ele me mostrou assim a natação em si, a competição, o trabalho em grupo. A gente tinha um grupo bem grande de colégio, né? E eu me apaixonei pela natação na época que eu comecei com ele, né? E já o Fábio, ele me apresentou a competição mesmo mais séria, né? Participar de estadual, participar de brasileiro, né? Já o Márcio me apresentou o ganhar a competição, entendeu? Eu ganhei meu primeiro brasileiro com o Márcio. Subi lá no degrauzinho, primeiro lugar. Eu bati meu primeiro recorde com o Fábio, nas categorias de base, juvenil, júnior, lá no Rio. Mas recorde nacional eu também bati quando eu estava com o Márcio. Então, assim, também tem um peso bem grande com ele, né? E o Vlad. O Vlad é o cara que é tipo um paizão também. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Converso com ele até hoje, parece meu pai esportivo. Falo para ele. Mas também teve um peso bem grande, assim, no espaço, assim, do meu coração também. Então, eu acho, assim, que todos tiveram uma importância muito grande para mim, e eu não consigo escolher um, entendeu? Por causa disso. Todos tiveram uma parte muito importante para mim, então, assim, eu prefiro agradecer todos imensamente do que apenas escolher um,
entendeu? Porque todos eu tive muito vínculo, desenvolvimento, entendeu? No meu crescimento. Então, todos, sem exceção. Beleza. Mauricinho, o Enzo quer saber em que lugar você mais gostou de competir. Cara, eu conheci lugares fantásticos, né, cara, para competir. Mas, assim, o que eu mais gostei foi onde eu dei os melhores resultados, né? Então, eu gostava muito de nadar. Hoje nem tem mais competição lá, mas eu gostava muito de nadar em 2 lugares da capital. Um é o Ibirapuera, né? Infelizmente está fechado. E o outro é o Babi Barione, que também é na capital. Então, são duas piscinas que eu tenho um carinho muito grande, gosto muito, tenho boas lembranças dessas piscinas. Mas, assim, já nadei em muitos lugares, Porto Alegre, praticamente todos os estados aí do Brasil, fora do Brasil, mas essas 2 piscinas aí eu gosto muito. O teu recorde é no Babi, né, Iana? Não, o meu recorde eu tenho na piscina longa, no Santa. Não, o teu recorde, acho que o que não foi batido até hoje foi o da curta, não foi? 200 borboleta? Não, da longa. 200 borboleta, foi um paulista na Unisanta. E eu tenho também é que eu tenho 2 categorias. Eu tenho uma no Júnior 2 de verão e tenho no Júnior 2 de inverno. Uma eu sei que foi no Santa, a outra eu não lembro onde foi. Tem um que é no Pinheiros, foi no Pinheiros. Então deve ser isso. Uma no Pinheiros e a outra no Santa. E ela é novinha, hein, Márcio? É. Ela é novinha e tá esquecendo, hein? Na curta, ai. eu não sei aonde eu bati na curta. Eu vou achar vou achar. Eu tenho também. Não, eu lembro. Na curta foi lá no Baby Barione. Foi no Baby Barione na curta. Animal. Aquela piscina lá, tu respirava, tu já tava no 25. O Peter falou logo de cara que foi no Baby Barione. É que eu falei Babi, ela é Baby. Babi. Pergunta para os dois. Primeiro a Iana, né? A Lady First, né? Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Difícil? O momento que eu lesionei o meu ombro. Foi quando eu tinha feito... Foi em 2013. Eu tinha feito treinamento em altitude lá em La Loma, no México. A gente desceu, nadou Maria Lenk. Aí, nesse Maria Lenk, não nadei o que eu queria nadar. E aí eu falei, beleza, então eu vou treinar e vou arregaçar no José Finkel, que seria no Corinthians, que foi no Corinthians, naquele mesmo ano, 2013. 2 semanas, minto. Acho que um mês antes, eu nadando na piscina, eu trombei numa série nadando borboleta com uma outra menina nadando borboleta na outra raia. Os nossos braços cruzou. E aí eu senti meu ombro ir e voltar. Só que eu não senti dor, então continuei fazendo a série e fui embora. No outro dia não conseguia movimentar o meu braço. E aí eu chorava, eu falava que tinha acontecido alguma coisa, que não era certo, que eu tinha batalhado muito e que não podia acontecer. Enfim, me dediquei ao máximo ali para fazer físio, meu treinamento virou treinamento de perna, fiz muito treino na perna, e uma estratégia que eu tinha feito com o Vlad foi a respeito de o meu nado vai ser na perna. Então, a minha ondulação tem que ser rápida, minhas viradas têm que ser rápidas, e o meu braço tem que estar relaxado em cima, né? A fase fora da água, né? E aí eu fiz o trabalho de físio, tudo, e aquela dor não ia embora. Eu não conseguia fazer o movimento completo do borboleta, doía muito meu ombro.
E aí começou a pegar meu trapézio, né? Essa região aqui, ó, perto do pescoço. E aí eu falei, aí chegou a competição, aí eu falei pro Vlad, eu falei, olha, eu não vou dar meu melhor resultado, mas eu quero nadar. Nadei o 100 borboleta, não lembro agora quanto eu fiz, mas eu peguei final B. E aí o Vlad falou, não, vou te tirar da final B e vou te colocar e vamos nadar o 200 borboleta. Falei, tá bom. Aí não nadei a final B. Nos 200 borboleta, eu nadei. Mas eu nadei porque eu fiquei com vergonha de parar no meio da piscina. Porque eu senti muita dor. Eu saí da piscina, eu peguei minhas coisas e fui embora para casa. Não falei com ninguém, nem nada, porque eu estava com muita dor, eu chorava muito, não queria conversar com ninguém. Entendeu? E aí, depois disso, eu fiquei 2 meses tratando do meu ombro. Eu voltei aqui para Santos, tratei aqui meu ombro. Fiquei 1 mês e meio sem nadar, sem cair na água, sem fazer nada. Só tratamento no ombro, né? Fiz 2 vezes por dia e tudo. E aí, em outubro, o fim que eu fui, acho que em final de agosto, em outubro eu voltei a nadar devagar, né? E aí chegou no brasileiro de final do ano desse 2013, eu ganhei os 200 de borboleta no Open. Então, assim, é uma situação muito difícil quando você fica impossibilitada de fazer algo que você batalhou muito e que ama fazer, né? Então, eu acho que o mais traumático, doloroso para mim foi eu, depois de ter treinado muito, feito muitas coisas para um resultado vir naquela hora, e aí eu tive uma lesão. Eu acho que foi muito duro, assim, de lidar com isso. E o teu momento, Mauricinho? Então, são 2 momentos, um na natação e um no triatlon, né? Graças a Deus, na natação eu nunca me lesionei tão gravemente, mas foram quase 2 anos aí que eu não melhorava meus tempos. Então, essa foi uma parte muito difícil na vida atlética de nadador. Né? Treinava e não abaixava tempo. Só igualava ou piorava um pouquinho, treinava. Até que uma hora, e aí conversando com ele e tal, e continua, vamos embora. Também na hora que abaixou, não abaixou, despencou. Né, o tempo. Então foi muito complicado trabalhar a cabeça para não desistir, para não falar não levo jeito e vou parar, e ter perseverança de continuar e uma hora conseguir esse resultado. O outro no triatlon foi assim, físico mesmo. Durante uma prova, a gente teve um acidente, caiu mais ou menos umas 30 bicicletas junto, e aí na época a gente falava que ganhava um terreno, né? Conforme caí da bicicleta, a minha bicicleta entrou no meio de outras, virou um 8, e eu fui por uns 10 metros assim, ralando a lateral do corpo assim no asfalto. Tive que ir para o hospital, médico tirando com a pinça pedaços de asfalto, de piche aqui na lateral, né? E foi uma recuperação bem sofrida essa parte aí. Caramba, até eu senti dor agora. Foi bem complicado essa parte. Tem algumas, eu vou selecionar as melhores, porque já estamos com 45 minutos aqui, tá? Pode ser? Pode. Bom, aqui uma pergunta bem interessante aqui, ó, para o Maurício. Maurício, para um atleta o objetivo é uma medalha. E para você como técnico? Vamos lá. Para mim como técnico, lógico que a medalha, né, faz uma diferença. É gostoso ver um atleta subindo no lugar mais alto do pódio, ou primeiro, segundo, terceiro, ou ser finalista, enfim. Mas a parte mais gratificante, para mim, pelo menos, é ver o processo
de formação do caráter daquele atleta. Eu acho que também que para o atleta é gostoso também a medalha, mas eu acho que a medalha é consequência. Se você faz todos os seus treinos bem aplicado, bem regrado, aplicando tudo que o técnico, comissão técnica pede, tudo mais, você vai chegar lá. Então, a medalha ela é consequência, algum recorde, algum índice técnico que você ganha na competição, seja qual for o objetivo do atleta. Né? Mas o meu é principalmente a formação do caráter da pessoa, dela estar se encaminhando no caminho do bem, né? E enveredando só para esse lado, e não desvirtuando para o lado negativo. E eu também dei um pitaco agora também na parte de atleta, que também a medalha ser considerada como uma consequência. Boa, boa. Eu vou deixar a última pergunta aqui para o Fábio. Fábio, faz você mesmo uma pergunta, Fábio. Beleza, Peter. Tá me ouvindo, não? Tranquilo, tranquilo. E, Ana, a minha curiosidade é o seguinte, assim, eu trabalhei com natação escolar aí durante 5, 4 anos, tá? A gente está se vinculando agora à federação, somos os novatos, né? Então, eu quero perguntar para ti o seguinte, na sua trajetória, qual foi a importância da natação escolar, levando-se em conta, assim, a tua parte técnica de natação e também a tua parte de formação, a tua parte educacional? Falando um pouco da parte técnica. Lá na Castelo Branco, é como se fosse a Unisanta, né? Eu falo que é muito parecido, porque realmente o sistema lá é bem da Unisanta, né? Tem a escolinha, né, dos pequenininhos, tem o colégio, tem o ensino técnico e tem a faculdade, tá? E aí, a divisão lá da natação era o seguinte, era a natação de fora, as pessoas que quisessem ir lá se matricular, fazer natação, e tinha o período que era a natação escolar. Então, o sistema lá era o seguinte, o prézinho tinha aula na piscina, né? Numa piscininha do lado. Eles colocavam o esporte incluso na grade da gente do colégio, tá? Desde o prézinho até o ensino médio é incluso. A diferença é, quando você era ali da 8ª série até o 3º ano, você tinha opções de esporte. Então, por exemplo, se eu vai em 6 meses, você podia mudar de esporte. Então, primeiro 6 meses eu podia fazer natação. O próximo 6 meses eu podia fazer judô. O outro 6 meses do outro ano eu fazia outro esporte. Aqueles que quisessem fazer teste para a equipe, você se inscrevia lá na Secretaria dos Esportes e aí eles te pegavam. Às vezes você nem dava jeito, mas eles te seguravam lá e te ensinavam. Então, o que ele passa com isso, né? O valor do esporte é muito forte, né? Na formação do caráter da criança, a criança entender que a disciplina, ela vem do esporte, mas ela vai estar incluída na sua vida para sempre. Entendeu? Você lidar com frustração o tempo inteiro, você sabe lidar para você sair de uma situação que não está agradável, entendeu? Faz você crescer, né? Diante de tudo isso. Eu fiquei 3 anos só só na parte estudantil, competição estudantil. Um dos fatos foi esse, porque eu não me achava ainda que eu estava pronta para encarar algo mais forte. Entendeu? O que acontece? No campeonato intercolegial, ele tinha duas divisões. Uma não federado, que era justamente o meu caso, só colégio, e a segunda era federado. Esse pessoal federado, por exemplo, estudava lá no Colégio Santa Mônica, só que representava o Flamengo,
o Botafogo, o Marina Barra Clube, entendeu? Então, era outro tipo de competição. Então, eles faziam essa divisão para não ter essa diferença, entendeu? Então, como eu me via, era isso. Na competição do intercolegial, eu via aquele pessoal dando um resultado super forte, eu sabendo que eles treinavam muito, e eu achava que eu ainda não estava pronta para chegar àquele momento. Então, eu fiquei 3 anos ali na parte do colegial justamente por isso. Quando eu me senti pronta, eu fui para o outro lado, né, para o federado. E, assim, uma coisa, lá na Castelo Branco, eu não sei se hoje é assim, mas antigamente era muito bolsistas por esporte. Lá não tinha só natação, lá tinha tudo, até dança. Entendeu? Tinha meninas e meninos que faziam parte de um grupo de dança e ganhava bolsa, entendeu? Então, assim, era um valor, uma representação muito forte dentro do colégio. E você tendo resultado, nossa, você era conhecido por todos. Todos os professores sabiam quem era você. Todos os professores falavam assim, nossa, te vi lá no Mural dos Esportes, hein? Ganhou medalha, não sei o quê. Então, assim, sempre está aliado o esporte e a educação. E eles deixavam isso muito claro lá naquela época, num caminho só. Duas coisas andam num caminho só, entendeu? Então, eu conheço muitos ainda que ainda estão na parte profissional de atleta, outros já pararam, mas, assim, muitos se beneficiaram por ter um estudo melhor, entendeu? Naquela época, o Colégio Municipal no Rio estava começando a cair, ainda tinha colégio bom, entendeu? O colégio que eu fiz prova para passar e tudo era bom, né? Lá na região que eu morava. Mas eu queria o esporte em conjunto, eu entrei para Castelo Branco, entendeu? Então, assim, aquele que não tinha, às vezes, oportunidade de pagar um colégio particular, tinha essa bolsa do colégio particular, que era esportista, e era uma oportunidade de desenvolvimento melhor, tá? É o caminho melhor, né, Iana? Parabéns, Iana. Sempre. Obrigada. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu acabei de tomar uma chamada aqui do Luiz Felipe, porque eu pulei ele. Desculpa, Luiz Felipe, mas você vai fazer a última pergunta agora, tá bom? E rapidinho, porque depois eu vou ter uma reunião com os delegados aí. Luiz Felipe, você me desculpa, senão eu não vou abrir teu microfone. Sim. Então tá bom. A minha pergunta é para os dois, eu gostaria que os dois respondessem. E o que motivou vocês a virarem técnicos de natação? Não foi só uma ideia que passou pela cabeça que vocês conseguiram realizar isso? Excelente pergunta. Gostei. Ficou para o final de propósito, hein? Cadê o Maurício? Ele vai falar primeiro? Pode deixar, então. Então, o que me motivou a ser técnico aí é a minha experiência, a minha bagagem de atleta, né? Eu até fiz um colegial técnico em processamento de dados e tudo. Tentei ir um pouco para essa área aí, mas não deu certo. Arrumei estágio aí, fiquei acho que nem uma semana, e aí parti para a educação física, né? Porque isso está na veia, era isso que eu queria, né? E tanto que na faculdade eu falei, eu vou ser técnico, nunca vou trabalhar em escola, apesar de hoje eu estou trabalhando em escola, né? Mas o que eu queria era a parte competitiva. Graças a Deus eu consegui aliar tudo, né? E para essa parte competitiva como eu queria. Mas o que me motivou mesmo a estar nesse métier, nessa área, é a minha experiência atlética, de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi nessa área, e um pouco assim na obrigação de devolver para o meu esporte tudo o que eu aprendi com ele, né? E qual era a maneira de eu devolver ao meu esporte o que eu aprendi com ele? Era ensinar, era treinar outras pessoas, né? Para serem pessoas do bem,
para adquirirem como consequência resultados. Então, isso foi muito motivador para a minha escolha de profissão, no caso, ser técnico de natação. No meu caso, a primeiro momento, eu não iria trabalhar nem com natação, tanto que minha pós-graduação é na terceira idade, atividade física para a terceira idade, né? Mas eu fui ligar uma coisa na outra, eu fui dar hidroginástica, eu fui dar hidroterapia, eu dei natação para o pessoal mais idoso, e aí eu pulei para a natação infantil. Aí na natação infantil, eu vi que eu gostava muito de ensinar e ver a criança progredir. Então, uma coisa foi ligando na outra. Então, eu comecei a pegar umas crianças um pouquinho mais avançadas, ali vai 11, 12 anos, mas que já sabe nadar o crawl, eu posso já começar a ensinar o costas, o peito, borboleta, entendeu? E quando eu fui ver, o Márcio já estava me chamando para ir, me dando uma oportunidade de trabalhar na Unisanta, e eu fui aprendendo, crescendo lá dentro, até me tornei agora técnica. Então, assim, a primeiro momento, eu não tinha ligação ainda em ser técnica de natação, né? Mas uma coisa foi puxando a outra, eu fui crescendo dentro da área, me apegando a querer ensinar mais e ver a progressão. E aí eu fui me desenvolvendo melhor dentro, e hoje eu me tornei técnica. Que beleza. Pessoal, estamos adiantados na hora, eu ainda vou ter que conversar com os técnicos, então, beijo para vocês, até a semana que vem, se Deus quiser, ok? Os técnicos ficam, não estão liberados não, viu? Pode ficar aí, castigo aí. Ok, pessoal? Beijo, tchau, Enzo. Tchau, galera. Obrigada aí. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, valeu.